Artigo 3º. Não se aplicam as exigências desta lei. Inciso 1. As transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal, naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta lei. Inciso 3. Aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 9.637. Inciso 4. Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Inciso 5. Aos termos de compromisso cultural referidos no parágrafo 1º do artigo 9 da Lei 13.018, de 22 de julho de 2014. Inciso 6. Aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 9.790, de 23 de março de 1999. Inciso 7. As transferências referidas no artigo 2º da Lei 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5 e 22 da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Inciso 9. Aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: a linha A, membros de poder ou do Ministério Público; a linha B, dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; a linha C, pessoas jurídicas de direito público interno; a linha D, pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Inciso 10. As parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. Capítulo 2. Da celebração do termo de colaboração ou de fomento. Seção 1. Normas gerais. Artigo 5. O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: inciso 1. O reconhecimento da participação social como direito do cidadão. Inciso 2. Solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva. Inciso 3. A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável. Inciso 4. O direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. Inciso 5. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. Inciso 6. A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. Inciso 7. A promoção e a defesa dos direitos humanos. Inciso 8. A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. Inciso 9. A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Inciso 10. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Artigo 6º. São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria. Inciso 1. A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. Inciso 2. A priorização do controle de resultados. Inciso 3. O incentivo ao uso de recursos atualizados, de tecnologias de informação e comunicação.
Inciso 4. O fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. Inciso 5. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade. Inciso 6. A ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. Inciso 7. A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil. Inciso 8. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos. Inciso 9. A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. Seção 2. Da capacitação de gestores, conselheiros e sociedade civil organizada. Artigo 7. A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: inciso 1. Administradores públicos, dirigentes e gestores. Inciso 2. Representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 3. Membros de conselhos de políticas públicas. Inciso 4. Membros de comissões de seleção. Inciso 5. Membros de comissões de monitoramento e avaliação. Inciso 6. Demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta lei. Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta lei. Artigo 8º. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei, o administrador público, inciso 1, considerará obrigatoriamente a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. Inciso 2. Avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário. Inciso 3. Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz. Inciso 4. Apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta lei e na legislação específica. Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput deste artigo. Seção 3. Da transparência e do controle. Artigo 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento. Artigo 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o artigo 10 deverão incluir no mínimo: inciso 1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão de administração pública responsável. Inciso 2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ,
da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Inciso 3. Descrição do objeto da parceria. Inciso 4. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso. Inciso 5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo. Inciso 6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. Artigo 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.